Fala galera, aqui é o Pipe do canal Pipe Bomb, né? Roman Reigns, né? Esse novo Roman Reigns aí em Rio, né? Em que eu vejo ele como um cara. Eu vejo o seguinte, né? Eu acho que as pessoas superestimam esse novo Roman Reigns apenas por ele ser aquele personagem que todo mundo sempre cobrou dele. A gente sempre quis ver Roman Reigns Rio. Desde 2015, né, lá do Chelsea, quando ele bate no Triple H e a galera via que ele combinaria muito mais como um Monster Heel do que esse Babyface, né? Isso é até uma das críticas que eu tenho no Roman, que ele poderia deixar um pouco de ser esse heel covarde para se tornar um Monster Heel, e que eu acho que já vem melhorando, né? Ele acabou de vencer o John Cena limpo, então eu acho que isso já dá um up na carreira dele. Dá um up no personagem dele, né, como o Rio, e ele vem se moldando e se construindo cada vez melhor, né, em relação ao personagem dele. Porém, como eu sempre digo, o Roman Reigns, ele já vinha melhorando em ringue e já vinha melhorando em promo, isso desde 2017. Então não foi esse novo Roman Reigns que trouxe melhor em promo e que trouxe melhor em ringue, ele já vinha trazendo isso. Então por isso que eu não gosto de vangloriar tanto esse novo Roman Reigns. O que ele trouxe de benefício? Ele implementou uma guilhotina pro seu arsenal, que eu achei super interessante. O Roman Reigns precisava de uma submissão, né? Eu achei isso super interessante. Tanto a invertida, né, que ele usa no Rey Mysterio, tanto a normal, eu acho que é interessante. E esse novo personagem, né? Esse novo personagem tá super interessante. Esse chefe da tribo, cabeça da mesa, né? Eu acho que ele vem trabalhando segmentos bons, vem trabalhando rivalidades boas, né? Melhor coisa disparada do SmackDown. Então eu acho que essa parte tá muito legal, porém a parte de ringue e promo ele já vinha melhorando, então, né, então não agrega tanto. Agora, em relação ao reinado do Roman, é o que mais me incomoda, porque as pessoas levam como se fosse o melhor reinado do mundo, assim, tipo, um reinado excelente, quando na verdade eu vejo muitos erros, né, vejo muitos problemas nesse reinado do Roman Reigns. Tem pontos positivos, obviamente, né? Talvez seja o melhor reinado pelo título universal. Eu ainda vou fazer a minha lista, né, de qual que eu prefiro. Eu tô montando aqui, tem muitas ideias para vídeo, mas em relação ao reinado do Roman, pra mim ele já começa muito errado, né? Porque começa lá no Payback de 2020, onde o Roman Reigns simplesmente assina um contratinho, vai lá, ganha a luta e vai embora, né? A gente reclamava tanto do Lesnar lá, que esquachava todo mundo, que vinha pra lutar uma luta, pegar o dinheiro e ir embora. O Roman fez a mesma coisa, né? Ele já não luta em show semanal, o que eu não acho um problema, né? Você só lutar em pay-per-view, você acaba até credibilizando o título. O problema é chegar no pay-per-view e você não lutar. Você simplesmente assinar um contratinho e ir embora, né? Isso eu achei muito ridículo, né? Enfim, não é toda luta que o Roman faz isso, mas esse pay-per-view me incomodou isso, né? Aí é aquela história, a gente reclama do Lesnar, só que com o Roman a gente fala, não, é pra firmar o personagem dele como Rio, né? Da mesma forma é ruim, tudo bem, fez sentido, foi pro Roman firmar o personagem firmar o personagem Rio, mas foi ruim, né? Não tem outras formas de você firmar um personagem Rio, não precisa se assinar um contratinho e ganhando. Enfim, isso já começou errado pra mim, eu não faria dessa forma, né? E aí depois já vem a segunda parte horrível, que é o Clash of Champions de 2020 e o Hell in a Cell de 2020, onde ele fica 2 meses em rivalidade com o Jey Uso, gasta 2 pay-per-views de reinado com o Jey Uso, né? Falam que pra firmar o cabeça da mesa, o chefe da tribo lá, serviu pra isso. Quando é mentira. Por quê? Porque o Jimmy Uso, né, lá na frente, se resolveu nos SmackDowns, né? O Roman Reigns simplesmente resolveu, o Jimmy Uso virou aliado do Roman em shows do SmackDown. E é o que eu faria com o Jey Uso, né? Eu faria, durante esses 2 meses, o Jey Uso se resolver com o Roman nos SmackDowns, firmaria ele como o chefe da tribo e cabeça da mesa, igual foi lá com o Jimmy. E pros pay-per-views eu faria outras coisas que eu vou... no próximo vídeo aqui do canal eu vou montar o meu reinado do Roman, como eu faria o reinado do Roman, né? Enfim, mas essa parte do Jey Uso eu resolveria durante esses 2 meses, né? Durante o Clash of Champions e o Hell in a Cell, porém eu faria nos shows semanais e até agregaria para os shows semanais, né? Os shows semanais ficariam mais interessantes, assim como lá na frente ficou interessante com o Jimmy Uso, né? A história do Jimmy Uso lá se aliando ao Roman foi algo que agregou no show e foi algo interessante, então eu faria a mesma coisa com o Jey, né? E aí o Roman ainda teria adversários mais interessantes para os pay-per-views, né?
Então seria mais ou menos isso, né? Já começa errado. E no próprio Clash of Champions 2 de 2020 eu já achei errado ele ser main event com o Jey Uso, né? O Drew contra Orton merecia muito mais o main event do que o Roman Reigns contra o Jey Uso. A luta foi fraca, a rivalidade foi fraca e o resultado estava previsível. Então foi horrível. No Hell in a Cell a mesma coisa, luta fraca, o resultado estava previsível e a rivalidade foi fraca, né? Então tínhamos 3 pontos aí que foi horrível. Né, ainda tentaram meter uma I Quit lá pra tentar fazer alguma coisa, mas não dá. Uma coisa é adversário de transição, outra coisa é Roman Reigns contra o Jobber, né? Ninguém se empolga com isso, né? Então não tem como, não tem passa panismo, não tem o que passar pano nisso, porque foi fraco demais, né? Enfim, aí vamos pro Survivor Series, onde eu gostei, tá aí um ponto positivo, campeão mundial contra campeão universal, Reigns contra Drew, rivalidade foi boa, a luta foi boa, né? O Jey Uso foi lá, interferiu e fez o Roman ganhar do Drew, beleza, o Roman se firmou aí como o campeão da WWE, né? O melhor campeão da WWE, eu curti. E mais uma coisa que eu curti foi, depois disso, a rivalidade com o Kevin Owens. O Roman Reigns faz uma rivalidade boa com o Kevin Owens, faz uma luta boa com o Kevin Owens no TLC, a rivalidade segue, uma rivalidade boa, eles se enfrentam numa Steel Cage no SmackDown. Novamente, com a ajuda do Jey Uso, o Roman Reigns passa do TLC, passa no SmackDown, as duas com a ajuda do Jey Uso, e pra mim finalizou, né? A gente até achava que já tinha acabado ali nesse próprio SmackDown aí da Steel Cage, né? O Roman Reigns venceria o Kevin Owens e acabaria por aí. Mas não, né? A WWE fez essa rivalidade se estender pro Royal Rumble, que é outro ponto negativo do reinado do Roman, né? Essa rivalidade longa com o Kevin Owens, que não precisava ter estendido pro Royal Rumble, né? Mas se alongou. O Roman Reigns já tinha ali, poderia enfrentar o Daniel Bryan pro Royal Rumble, poderia enfrentar o Nakamura pro Royal Rumble, poderia enfrentar o Adam Pearce pro Royal Rumble, qualquer um, né? Pra diferenciar lá, não. Os caras colocaram o Kevin Owens de novo. Tudo bem, fizeram uma luta boa, fizeram. Mas não era pra ter mais um pay-per-view, acaba ficando enjoativo. Isso deixa o reinado ruim. E foi algo que eu senti pesado. Eu não queria mais ver essa rivalidade. Por mais que estivesse boa, alongou demais. Né? Mesma história de Jey Uso contra Usos contra New Day. Né? Rivalidade boa, mas que alongou demais, a gente não aguentava mais ver aquilo, né? Mesma história do Roman com o Kevin Owens, eu também não gostei dessa parte. Mas as 3 lutas foram muito boas, eu só mudaria essa parte aí do Royal Rumble, não faria eles se enfrentarem de novo no Royal Rumble, colocaria outro adversário. No Elimination Chamber, o Roman Reigns enfrenta o Daniel Bryan, onde novamente a gente reclama do Lesnar, que squasha Ricochet, squasha Kofi, squasha Strowman, squasha Cain Velasquez, e chega o Roman, squasha o Daniel Bryan, e a gente fala, não, é porque o Daniel Bryan tava cansado, sei lá o que. Era pra filmar o personagem como o Rio. Aí fica dando desculpinha, mas não, é a mesma coisa. Né? Se eu critico o Lesnar, como eu odeio o Lesnar e critico, tem que criticar o Roman também. Ele vai lá, squash o Daniel Bryan, ele faz um negócio ridículo, uma Elimination Chamber match pra ver quem vai enfrentar o Roman na mesma noite. Negócio horrível, né? Pode ter feito sentido, tudo bem, fez sentido. O Daniel Bryan tava cansado, o Roman Reigns squashou ele, fez sentido, mas fazer sentido não é sinônimo de coisa boa. Né? Uma coisa faz sentido, outra coisa é ser bom. E não foi bom, foi horrível. O Roman ter esquachado o Daniel Bryan no chute foi muito ruim. Outro ponto negativo aí, que eu também não gostei do reinado dele. No Fastlane pareceu que ia engrenar, né? Já tinha tido pontos positivos lá, o Drew e o Kevin Owens no TLC, o Kevin Owens no SmackDown. E agora pareceu que ia engrenar, ele fez uma boa rivalidade com o Daniel Bryan, enfrentou o Daniel Bryan no Fastlane numa ótima luta. Só que vem o final do Fastlane, né? Acho que todo mundo concorda nisso unanimamente. Que o final da luta Roman Reigns contra Daniel Bryan no Fastlane foi uma das coisas mais sem sentido que eu já vi na WWE, sinceramente. Né? O final da luta é simplesmente o seguinte: o Edge ele dá cadeirada no Bryan e dá cadeirada no Roman, ele dá o mesmo número de cadeirada nos dois. Só que o Roman, ele levou um yes lock do Daniel Bryan que fez o Roman dar tap out. Ou seja, o yes lock doeu tanto no Roman que o Roman deu tap out. E ainda assim ele ainda levou o mesmo número de cadeiradas que o Daniel Bryan. Ou seja, o que aconteceu? O Daniel Bryan e o Roman levaram o mesmo número de cadeiradas, só que o Roman ainda, além das cadeiradas, levou o yes lock que fez ele dar tap out. E quem teve a força de levantar a mãozinha pra pinar foi o Roman. Sendo que ele levou mais porrada que o Daniel Bryan. Então assim, zero sentido, né? Isso aí não fez sentido nenhum, né? Isso pra mim estragou completamente a luta e o pay-per-view. Mas, beleza, eles fizeram uma luta boa até o final, então até que dá pra levar a luta como ponto positivo, mas o final como negativo. Enfim, mais uma coisa aí que eu detestei no reinado do Roman. E aí vem a WrestleMania. Nossa, a rivalidade é excelente, carregou os shows, né? Edge contra Roman, contra Bryan, main event da WrestleMania. Os caras fizeram uma das melhores lutas que eu já vi, uma luta fodástica. Falei, caraca, finalmente alguma coisa boa. Aí no final da luta o Roman Reigns empilha o Edge e o Daniel Bryan forçadamente, né? Isso aí pra quem fala que o Roman não é forçado, né?
Ele pega um main event ridículo contra o Jey Uso, né? Empilha Edge e Daniel Bryan. Ele tem a força de levantar a mãozinha, né, no Daniel Bryan, mas enfim. Ele vai lá, empilha o Edge e o Daniel Bryan e pina os dois, né? Parece que... É porque, por exemplo, quando você empilha dois lutadores locais, tudo bem, dois jobbers. Não, o cara empilhou o Edge e o Daniel Bryan, cara. Você tem noção do que é isso? O cara tá empilhando o Edge e o Daniel Bryan. Olha a história desses dois caras. Não é qualquer um, né? E novamente, né? Outro ponto negativo aí. O Jey Uso, né? O Jey Uso interferindo em main event de WrestleMania. O cara interferiu na luta contra o Drew, interferiu nas 3 contra o Kevin Owens, interferiu no Daniel Bryan no Fastlane e interferiu no main event de WrestleMania. O cara não para de interferir, né? Outro ponto negativo do Jey Uso, toda hora, o mesmo final da luta de Roman é tudo a mesma coisa. O Jey Uso interferindo, né? Aí tem gente ainda que compara, mas no reinado do Seth de 2015, o Jaraka e o Ratinho interferiam toda hora. O que é a maior mentira que eu já vi na vida, né? Porque se a gente for pegar o reinado do Seth aí, ele ganha do Orton Extreme Rules sem a ajuda do Jaraka e do Ratinho. Foi o Kenny que interferiu. No Payback tem a ajuda do Jaraka e Ratinho. No Elimination Chamber foi um erro do juiz lá, que não teve nada de Jaraka e Ratinho. No Money in the Bank, ele começa, o Jaraka e o Ratinho abandonam ele, e aí ele segue a carreira sem autoridade, né? Que começa aquela história. Então, tem nada a ver o que falam, né? Mas beleza. Mais um ponto negativo aí que foi essa parte do Jey Uso, e ele tem empilhado o Edge e Daniel Bryan que eu não curti. E aí, agora é quando embala de vez o reinado dele, que é onde eu comecei a balancear para dizer que o reinado do Roman seria o melhor como universal. É a partir da WrestleMania que ele começa a me agradar um pouco mais. Por quê? Porque ele enfrenta o Daniel Bryan num SmackDown, em que eu gostei bastante, né? Ele meio que aposenta o Daniel Bryan, digamos assim, né? E que me agradou tudo, me agradou o final, me agradou a luta, me agradou tudo. Na WrestleMania Backlash já vem uma parada que aí já me balança de novo, né, pro lado ruim. Eu gostei dele ter enfrentado o Cesaro, o problema foi o main event, novamente a forçação, né, ele sendo o main event do WrestleMania Backlash, numa luta fraca ainda, né, ele faz uma luta horrível com o Cesaro que deu sono, e ainda por cima no main event, onde a gente tinha Drew contra Lashley contra o Strowman, que merecia muito mais o main event do que essa, de Reigns contra Cesaro, né, que né, não justificou nada ter sido main event, mas beleza. O Reigns passa pelo Cesaro aí, enfrenta o Rey Mysterio, né. Aí vem outro ponto negativo, que foi eles terem feito o Roman defender o título num SmackDown ao invés de defender no Hell in a Cell. Isso aí não fez o menor sentido, ninguém nunca entendeu porque que a WWE fez isso, mas foi um ponto negativo aí. Mas a luta foi boa, a rivalidade foi boa, e o final também da luta foi bom, não tem nada a ressaltar. O único problema foi ter sido no SmackDown, pra mim não teve sentido nenhum, né. Pro Money in the Bank, o Reigns enfrentou o Edge, beleza, a rivalidade foi foda, porém a luta deixou um pouquinho a desejar, né. Até o final lá da luta, de começar os kickouts e tal, a luta tava dando sono, tinha muito headlock, que até a gente tava comentando do Edge não ter feito muitas lutas boas na carreira. A única que ele fez boa lá foi um pouquinho editado com o Orton, até trouxe esse assunto à tona, né, quando a gente falou, caraca, né, a gente percebeu, caraca, o Edge fez uma má apresentação com o Roman Reigns, mas é verdade, isso aí já vinha de antes, ele nunca fez uma grande apresentação assim, né, então talvez lá com o Undertaker a gente pode puxar, mas não teve muitas, então aí da luta deixou um pouco a desejar, mas beleza, né, enfrentou um grande nome, gerou hype, né, foi algo decente, e veio o John Cena, né, o John Cena veio e desafiou o Roman Reigns pro SummerSlam, onde a rivalidade deixou também um pouco a desejar, onde não chegou aos pés da que foi a do No Mercy, né, mas a luta pelo menos, né, foi luta de top guy, né, não foi nem bom nem ruim, né, foi uma luta de top guy. O Roman vence o John Cena limpo, outro ponto positivo aí, o Roman se tornando cada vez mais um monster heel do que um heel covarde, né, o Jey Uso, essa bloodline aí que eles falam, né, se torna literalmente só os acompanhantes do Roman, porque ele resolve tudo sozinho, e isso eu acho interessante. O Roman Reigns é pra ser monster heel, não é pra ser heel covarde. Isso é um dos erros do personagem que eu vejo dele, que tá melhorando, né, como eu disse, ele venceu o John Cena limpo, isso, pô, já deu moral pra ele, venceu o Mysterio limpo, venceu o Cesaro limpo, venceu o Daniel Bryan limpo do SmackDown, então é o que eu tô falando, depois da WrestleMania, o reinado dele começou a me agradar um pouco mais. Teve pontos negativos? Teve, com certeza, mas veio me agradar um pouco mais, e você não precisa de muito pra ser o melhor reinado pelo título universal. A gente teve reinado horrível, então você não precisa de muito.
né? Pode ter 300 pontos negativos. Se você tem 5 positivos, já tá ótimo, né? Você já consegue ser o melhor campeão universal. E por isso que eu tenho quase certeza que eu coloco o Roman como primeiro, mas eu ainda vou trazer esse vídeo melhor explicado, com o top 10 aí. Top 10 não, acho que foram 14 reinados pelo time universal. Tá aí meu ranking aí de reinados, né? E veria se o do Roman estaria em primeiro mesmo. Mas, revendo o reinado por um todo, dá pra... Não é nenhum absurdo colocar, não, né? Enfim, é isso, né? Ele fez uma rivalidade que foi boa, ponto. Teve 2 segmentos bons, né? Que foram as 2 últimas semanas. O John Cena lutou muito Dark Match, isso prejudicou bastante, né? Foi um ponto negativo. E a luta foi o que a gente já esperava. Luta de Top Guy, curti. Então, nada a ressaltar sobre a luta. E agora o Roman tá pra enfrentar o Lesnar no Extreme Rules e o Bellows no SmackDown, né? 2 adversários aí, 2 adversários que agregam pro reinado, 2 adversários bons, né? Então o Roman tem que ter cada vez aí mais potencial pra fazer um reinado bom. E acho que merece passar o Lesnar e o CM Punk, né? Quer dizer, merece passar o Lesnar, porque o Lesnar ter esse feito de ser o maior campeão universal, pra mim é ridículo. Pra mim não merece, e o Roman pode ser que mereça, né? Dependendo de como que ele chegue lá, né? De como que vai estar o reinado dele quando ele chegar nos 435 dias, né, de reinado. E eu espero que ele passe, porque pra mim o Lesnar não merece. Só esse reinado aí de 1 ano aí que o Roman teve já merece mais que o reinado horrível que o Lesnar fez, né? Que tá com o recorde atual. Então acho que o Roman merece passar o Lesnar. E no mais é isso, né? São as minhas críticas a esse Roman atual aí. A questão do próprio Roman Reigns e a questão do reinado dele. Eu acho que as pessoas superestimam muito ele, tem qualidade, mas tem muitos defeitos, né? Eu fui aqui passo a passo, mas eu acho que ele tem potencial aí, vindo com esse personagem de Monster Hill e trazendo um reinado como mais bem trabalhado aí, como Monster e tal. Eu acho que tem tudo pra seguir em frente de uma forma bem boa. Mas no mais é isso, eu vou trazer um vídeo como se fosse uma continuação, né? Que seria como eu faria o reinado do Roman, porque como todo bom crítico a gente tem que trazer como a gente faria diferente, né? Então eu traria aí como eu faria o reinado do Roman e o que eu vislumbro pra ele, né? Como eu gostaria que o reinado dele seguisse, né? Que adversários eu faria ele enfrentar e etc, né? Com quem eu faria ele perder e tal. Então o vídeo foi esse, eu quis comentar um pouquinho aí sobre o que eu acho desse Roman atual, esse Roman Reigns Hill, né? Que é uma opinião até um pouco impopular aí, a galera tá adorando o Roman, muitos se renderam, né? Muitos que não gostavam agora gostam, então eu gostaria de trazer uma outra visão aí, né? Outra perspectiva sobre ele. E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Peço que vocês, por favor, assistam lá o meu primeiro vídeo, esse aqui é o segundo. E eu peço que vocês também se inscrevam no canal, deixem o like aí pra fortalecer aí a nossa comunidade de WWE, que já é pequena no Brasil, então a gente precisa de cada vez mais apoio. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todos que assistiram, e é isso.